Programa Plenitude, com Iraci Campos. Como os educadores e jovens estão entendendo e enfrentando esse momento de tanta transformação acelerada e informações simultâneas no mundo? Como é que está sendo trabalhado isso? Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e espírito para estarmos pleno numa vida saudável. Eu sou Iraci Campos e hoje temos uma convidada querida e especial que é Janaína Duque. Ela é educadora e também editora e vai bater um papo gostoso com a gente para falar desse mundo tão amplo, porém tão confuso que estamos vivendo. Seja bem-vindo, Janaína. Muita alegria te receber aqui. Obrigada, Iraci, mais uma vez por estar aqui com vocês. Uma alegria sempre poder compartilhar experiências e falar de um assunto tão importante quanto a educação. É um assunto que permeia todos os tempos. Você é uma educadora, faz anos que está ali assim, com esses jovens quase que 24 horas. Eu falo 24 horas porque quando o momento você não está com jovens, eles permanecem na tua cabeça o tempo inteiro quando você vai para tua casa e deita no seu travesseiro. Iraci, é mais do que isso. Desde a época da pandemia, em que contei, nós tivemos a aula online, né? Muitos pais entravam em contato conosco direto via e-mail. Então, e continuam até hoje. Então é muito comum, por exemplo, domingo, sei lá, umas 6 horas da tarde, né, quase isso da noite, eu receber e-mail do meu aluno: vem cá, professora, por acaso, semana que vem vamos ter prova, será que amanhã teria como ter uma aula de revisão? Eu falei assim, hey, hello? Tipo então, assim, olha só, eu não sou sua professora 24 horas, saiba disso. Exatamente. E às vezes, por perguntas, então, um exemplo, será que amanhã eu levo tal material ou não? Eu falei assim, não, você não quer que agora domingo é esta hora. Ou seja, essa questão do uso da tecnologia ultrapassa qualquer tempo. Isso ultrapassa limites de respeito. Totalmente. Só não tem a questão do WhatsApp como a escola proíbe que nós tenhamos, né, a questão de grupos de WhatsApp com os alunos, então não tem mensagem deles pelo WhatsApp, mas por e-mail eu recebo. Tá de brincadeira. E como é que tá isso? Hoje a gente vê uma transformação diária. Quando a gente acredita que já viu tudo de mais bizarro, aparece uma coisa pior ainda. Eu me choco assim. Todo dia eu falo assim, hoje vai ser um dia tranquilo, em paz. E aí você precisa de alguma forma mexer no seu telefone e aparecem umas coisas, você fala assim, não acredito que isso é realidade. Pois é. Como é que está sendo lidar com essa troca de informações, porque hoje em dia a quantidade de informações falsas, fakes, sujas, maldosas, varrem a internet. Como está sendo lidar com isso, Janaína? Difícil, complicado. O que acontece? De uns tempos para cá, né, muitas editoras começaram a trocar o livro físico pelo livro eletrônico. Né? Então, realmente legal, a questão da ecologia, né? Papel, maravilha, meio ambiente, né? Porém, faz com que a gente fique totalmente dependente das ferramentas como computadores, tablets e assim vai. Só que de uns tempos para cá também, mesmo esses livros eletrônicos estão sendo substituídos. Porque, afinal de contas, se toda a informação, tudo está na internet, por que ter que fazer um livro? Por que ter? Então, muitas escolas, inclusive, joga para nós, professores, a responsabilidade desse material. Até é interessante no sentido de que você consegue moldar o seu material de acordo com a condução da aula em sala de aula. Legal. Mas, ao mesmo tempo, faz com que os alunos percam esse hábito de consultar, de ler. Né? Então, tudo para eles vou procurar no Google. Mas o procurar no Google hoje é o seguinte, antigamente sei lá, como se faz uma mitose. O que é uma mitose? O que é o processo de mitose? Não se perguntar, o que é a mitose? Vinha
né, sites explicando sobre mitose. Você entrava no site, maravilha, você lia. Não, agora você tem já o quê? O resumo via IA, né, de todos os sites, uma colcha de retalhos, um recorte e cola de diversos sites. Do lado vem até as fontes que foram retiradas para poder lerem. Só que como tem o hábito da leitura cada vez, né, em defasagem, os alunos não procuram mais no Google em todos, eles vão na imagens. Então eles querem entender tudo via imagens. Então, cada vez mais é a ideia da lei do menor esforço. Ler de menos, daqui a Não. pouquinho ninguém mais sabe ler. Não, até mesmo porque hoje em dia, até mesmo os textos que são encontrados em pesquisas, né, via internet, você tem a ferramenta do ledor. Então, você pode clicar ali, você não lê, alguém lê para você. Ele lê para você e você fica ouvindo Não uma tem voz. problema, exatamente. São ferramentas que facilitam? Sim, facilita o nosso dia a dia, diminui a questão do tempo. Legal, realmente perfeito. Eu acho que facilita quando você já tem uma base, uma estrutura, um fundamento, uma cultura, Exatamente. aí facilita. Mas para quem Exatamente. ainda está de fraldas, cheirando a fraldas, está com Exatamente. 20 anos, não quer saber ter trabalho, portanto, a ignorância permanece. Exatamente. O que mais me preocupa, nós falamos muito sobre isso, né? O ser humano é um ser em desenvolvimento e um ser que demorou milhões e milhões e milhões de anos para nós chegarmos, né, ao que nós somos hoje, ao cérebro que nós temos, com todas as suas capacidades. E quanto mais a gente vai desenvolvendo, mais vamos criando ferramentas para menos utilizarmos nossos cérebros. Exatamente. E isso também me preocupa, porque é questão do uso da palavra discernimento, como você falou. Utilizar ferramentas que para tirarem o nosso trabalho ou facilitar o nosso trabalho em um momento em que estamos ainda desenvolvendo habilidades, aprendendo, construindo essas conexões neurais, isso é complicado. Quando você tem já tudo desenvolvido, agora eu tenho, né, até mesmo um discernimento, dizer isto faz sentido, isso não faz sentido, essa informação que eu recebi condiz ou não. Hoje em dia, por exemplo, existe uma outra ferramenta muito importante para os alunos em relação à educação. Eu tenho alunos, por exemplo, que falou assim, professora, eu não encontrei essa matéria na internet. Eu falei assim, como não, cara? Aqui, ó, mostra pra eles. Não, é porque eu pesquiso sempre matéria da escola no TikTok. E lá não tinha sobre isso. Aí eu falei assim, peraí, como é que é? A sua pesquisa é o TikTok? É no TikTok, é lá que eu aprendo as coisas, é lá que eu tenho... Não, lá que ele desaprende. As minhas dúvidas. E assim, existem canais sérios, existem professores que constroem realmente canais no YouTube e tudo, que tem uma voltada para a educação, inclusive até indico para eles, olha, se vocês quiserem canais que realmente falem de uma maneira confiável sobre esse assunto, eu indico para eles, olha, vamos tal canal, tal. Não existe nenhum problema, nada contra a ferramenta. Agora, aleatoriamente, nós sabemos que existem vários algoritmos que vão indicando aqueles perfis que estão hoje mais na moda ou que pagam para impulsionar a propaganda da divulgação do seu nome. E muitas vezes esses perfis não são os mais confiáveis, podem ser os da moda, mas não necessariamente com a informação em que eu vou... Não, isso está certo. Então, eu já realmente peguei, por exemplo, teve uma vez em sala de aula, promovi um trabalho para os alunos, isso está nessa nossa BNCC, isso é importante, que é o conhecimento de diversos gêneros textuais. Então, eles trabalhavam trovadorismo, conheceram toda a teoria, um projeto. Então, primeira etapa do projeto, eles iriam construir um site, né, com toda a teoria. Ou seja, se vocês tivessem que criar um banco ou um local de pesquisa para vocês, de informação, de conteúdo desse assunto, construam esse site. Maravilha, né? Encontrei coisas interessantes. Até que eu vi nossa, lindo, maravilhoso. Você, não foram eles que fizeram. Isso aqui tem dedo de IA ou tem dedo, né, de algum profissional. E eu fui impulsionando. Eu vejo tudo, eu sou muito chata. Eu leio tudo. E quando comecei a ler, gente, olha só, errado isso, incoerência nisso, incoerência naquilo, não faz sentido. E eles ficaram assim, não, mas estava lá na internet. Eu falei assim, pois é. Vocês têm que verificar, né, a confiabilidade daquela informação e não
pegar simplesmente e considerar como isso Porque verdade. tudo, absolutamente tudo está na internet. Sim. O lixo, o lodo, ou mais ou menos, o meio confiável e o que é confiável. Então, você tem que saber avaliar através de pesquisa, não é isso? E de comparativos. Aí entra a experiência, aí entra o conhecimento, aí entra a questão da informação, né? E de novo, se eu não tenho esse conhecimento prévio para poder saber julgar, né, e discernir o que eu estou recebendo, é complicado. Então, hoje, né, a questão da IA, a maioria dos alunos estão confiando em tudo que recebem Meu Deus. via IA. Algumas informações ali, você lê, ok, fazem sentido, né? Interessante. Mas, de novo, se eu tenho que desenvolver no aluno a habilidade da pesquisa, justamente do selecionar informações, do resumir, de conseguir condensar todo um discurso, e eu tenho uma ferramenta que já faz tudo isso para ele durante o momento em que deveria estar esse aluno desenvolvendo esta habilidade, ele não vai conseguir desenvolver, ele terá dificuldade. E aí o que acontece hoje também, né, essa ausência da maior leitura e do maior desenvolvimento linguístico e lidar com o próprio texto. Os discursos deles são muito limitados. Limitado em vocabulário, limitado em informação, limitado até mesmo em estrutura textual. E hoje chegou a um ponto em que é uma banalização. O que vem a ser isso? Mas para que eu tenho que escrever direito? Mas por que eu tenho que saber essa regra ortográfica? Você não entendeu o que eu quis dizer? Pronto, acabou. Não, então assim, eu tenho que o programa que corrige para mim, por que eu tenho que saber isso? Né? Então, quando a gente entra num discurso do porquê que eu tenho que saber isso, do porquê que eu tenho, se eu tenho algo que faz por mim, isso me assusta. Porque quando você passa a seguir o que o outro diz para você, você é facilmente manipulado por qualquer um. Totalmente, e não só manipulado. Pela sua própria ignorância, você é usado. Você deixa muito, de conhecer, você deixa de aprender e, primeiro, não é mais você que conduz sua vida. A sua vida passa a ser conduzida por outros. Você é marionete na sua própria vida. Exatamente. Ponto. O que é interessante, houve um passado, quando eu trazia algum assunto, né, para os meus alunos, era muito comum haver uma discussão em sala de aula. Então, falava algo, alguém questionava. Não, não, professor, isso não faz sentido. Por isso. Havia esse debate. Hoje, em sala de aula, basicamente, é um monólogo. É um monólogo, ou seja, apenas eu. Porque Você fala e eu falo assim, tá. Vem cá, mas vocês não questionam o que eu estou falando? Não tem Não chama opinião. atenção? É assim, essa Cara não, de pastel. professora, mas se você está falando, eu falei assim, olha, a parte da confiança, fico muito contente com isso, por vocês confiarem em mim. Porém, e se for uma pessoa que é mal intencionada com vocês? Que queira trazer um discurso que vai realmente manipular o pensamento de vocês, porque não há um questionamento. Porque não sabe pensar sozinho. Entendeu? Então, isso é algo que nos preocupa. Porque acontece, nós temos hoje um momento em que o jovem tem tanta ferramenta, tem tanto acesso à informação, tem um mundo, e essa informação Tem não apenas demais, para está leitura. além do limite. Isso Você está tem grave. todas as plataformas, tudo, né? Antigamente, me lembro que na época de minha de escola, todo mundo queria fazer trabalho comigo porque eu tinha Barça em casa, né? Então, eu era excluída assim porque eu tinha Barça e ninguém tinha. Hoje não existe mais esse problema. Está tudo realmente nas mãos deles. Mas não saber. É igual que eu falo, né? Você tem, E de a gente repente, não sabe até que ponto alguém postular que está correto ou que está sim, incorreto. Sim. E qual a intenção, muitas vezes, com aquela informação? O que acontece? Quando a gente trabalha o texto, eu mostro para eles que existem técnicas, estratégias de manipulação do discurso. Até para escolha de vocabulário. Então, eu mostro, às vezes, um texto simples, que, vem cá, vocês acham que a pessoa que falou isso, né? A pessoa queria ajudar ou queria prejudicar? Não, quer ajudar. Vamos analisar mesmo o discurso, analisar as palavras, a escolha de cada vocabulário. A colocação ali é... Pronto. E eu mostro para eles que a ideia que eles tinham no início é completamente diferente no final.
Porque não é bem assim. Como a gente consegue, através das estratégias argumentativas, né, modificar um pensamento? E eu posso fazer isso com vocês com facilidade. E é isso que está sendo feito, inclusive, nas faculdades públicas, através da militância para castrar a cabeça dos universitários. Olha, Tá assim, horrível, tá eu horrível, diria- é nojento. Eu diria que não é apenas questão das públicas, não, mas até mesmo dentro das particulares, o que existe, né? Mas as públicas estão Sim, sendo as piores, sim. nossa. Eu já passei tanto pela particular quanto pela pública, né? Então, o que acontece? Enquanto que na pública você ainda tem ainda a ideia da abertura de um espaço para falar, mesmo que esse discurso, né, esteja alterado ou manipulado, ou pelo menos que siga uma ideologia, dentro das universidades particulares existe uma ideia da meramente repetição da informação. Então, assim, você não tem espaço nem para você pensar, porque na verdade, olha só, é isto aqui, esta informação, repita comigo. Então, eu me lembro quando uma vez eu estava fazendo pedagogia, eu passei tanto uma particular quanto uma pública. E na particular, o que me chamou a atenção é que eu tinha prova. Ok, existia um exercício antes. O exercício anterior, o que você fazia antes como prática, chegava na prova era o mesmo. Então, só você repetir as respostas que você colocou naquele exercício que você ganhava a sua nota. Quem é bom para memorizar tá maravilhoso. Pois é, aí eu fiquei assim, mas peraí, cadê o exercício? esforço, você E fazer. o senso crítico realmente também É. nosso, né? Então, acontece, nós temos questões, né, em várias áreas do ensino, né? Tanto o público tem as suas mazelas, o particular também tem as suas mazelas, ou tem, às vezes, suas vantagens que o ensino público não consegue suprir. Mas nisso tudo ninguém está pensando o aluno. E aquela mente que está em formação? Nossa senhora, aquilo é absurdo. É isso que realmente me chama atenção, preocupa, tento despertar junto a eles. Porém, aí que entra uma questão de pensamento de sociedade. Enquanto a gente viver num momento em que a lei do menor esforço é a que prevalecer, teremos dificuldades nesse espaço que é para justamente desenvolver o esforço do aluno, a sua capacidade de superação e de conquista. Exatamente. E a gente vê que eles estão nadando no raso, porque eles vivem num vazio, com falta de conhecimento, e agora, com a criação dessa IA, eles perguntam tudo para a IA. Eu devo ir com tal roupa ou tal roupa? Isso aqui combina com isso? O que eu devo falar para minha mãe? Sim. Né? Então, qual a resposta? Eu tive uma informação recente que me deixou horrorizada, que a indústria está fazendo Barbies com a IA implantada nela. Então, para resolver os problemas emocionais das crianças. Acontece que a IA, ela vai falar aquilo que você quer ouvir. Uhum. Então, se você quer ouvir tal coisa, ela vai falar tal coisa. Então, você imagina uma criança conversando, brincando com a boneca, a mãe chama atenção, não faz isso, vai tomar banho a hora. O que eu respondo para minha mãe? Eu estou chorando, eu estou isso, eu estou sofrendo. E aí, de repente, a IA virou uma terapeuta daquela criança que não sabe trabalhar a emoção e que vai ser manipulada porque vai falar aquilo que ela quer ouvir para ficar bem. Acontece que o mundo não fala aquilo que a gente quer ouvir. Essa linguagem não existe. Ou você aprende estudando, você se desenvolvendo e fazendo o correto, ou o mundo vai te ensinar com tapa na cara. Com certeza. E dói. E existem vários casos, realmente, de terapias online feitas via ChatGPT. Isso aí é uma realidade, né? Inclusive, existem até namorados e namoradas virtuais. Existe quase que casamentos via... Acabei de falar que quando a gente Exatamente. pensa que viu tudo, não viu, aparece uma novidade Não, do tem. dia. Eu venho acompanhando o caso, inclusive, houve um caso, eu só não recordo agora, foi nos Estados Unidos isso aconteceu. Um menino, ele desenvolveu uma namorada
via inteligência artificial um programa com aparência física e conversava com ela constantemente. Era sua namorada. Só que essa namorada deu um fora nele. Deu um fora nele. Deu um fora nele. Nem a IA aguentou e aí, ele, infelizmente, então. Pois é, mas infelizmente o resultado foi muito complicado. Ele se suicidou. E a mãe queria justamente estar processando a empresa por ter permitido isso, né? E aí que entra a questão, poxa, por que então, ao invés de, né, do esforço de processar a empresa que permitiu, por que não cuidou? Não vigiou do filho? Desde cedo, com a não criança. deixou ele livre para fazer o que ele fez, chegar onde chegou. Peraí, meu filho, isso aqui não, a vida não é assim. Sim. Direciona, bloqueia, dá limite. Pois, e outra coisa que me chama a atenção, voltando à questão da IA dentro da própria educação, existem hoje vários programas realmente. Hoje, pensar em IA dentro da educação é uma coisa extraordinária no sentido de quantidade que nós temos de ferramentas. Recentemente, na escola, durante uma semana de in-service, nós temos que a parte de aperfeiçoamento, até mesmo muitas ferramentas, nos foi apresentar uma ferramenta que a escola adquiriu, não vou falar o nome por questões, né? Que é uma ferramenta que, na verdade, ela simula totalmente uma sala de aula. Não apenas ela é responsável por fazer o planejamento da sua aula. Você coloca o que você quer, ela produz toda, e que tipo de aula você deseja. Ela produz toda uma aula, ela envia para o aluno, ele apenas com a ferramenta, via nesse prompt, né? Ele recebe ou ele interage para esse conteúdo, faz as avaliações ali mesmo e a ferramenta corrige tudo. E o que me chamou a atenção durante esse in-service foi que os professores ficaram, nossa, que maravilha, não vou gastar mais tanto tempo planejando as minhas aulas, não vou precisar mais fazer avaliação. E eu assim, olhando, né, para todos eles. Eu falei assim, gente, realmente... também não vai precisar mais de professor. Pois é. O que acontece? Existe hoje em Londres, né, uma escola, está na internet, David Games College, se não me engano, que desde setembro do ano passado está com uma turma de 20 alunos totalmente sem professor, apenas via IA. É um experimento que estão fazendo no ensino médio, pelo menos tiveram a consciência, se ensino médio não, né, no fundamental, em que eles não têm professores. Eles recebem todo o planejamento via IA, o conteúdo todo via IA, tiram as suas dúvidas através dessa ferramenta, inclusive avaliações e correção feita também pela própria IA. Eles têm apenas 2 professores, educação artística e educação sexual, porque a IA não consegue ser boa ainda nesses 2 tópicos. Isso é uma realidade. Né? Jesus amado. Exatamente. E, em contrapartida, né, o caso da menina em Boston, que está processando justamente a faculdade, porque ela descobriu que o seu professor dando conteúdo da aula, todo o programa, em cima de IA. Ela pegou no material, inclusive os prompts do ChatGPT e tudo, e ela falou assim, mas espera aí, se eu estou pagando uma faculdade para ter uma aula, por que né, pela IA? Então, e um dos lemas da faculdade é justamente o quê? A honestidade acadêmica. E tem alguém que pensa, alguém numa faculdade inteira teve uma pessoa que pensa, que usa o cérebro. Pois é, temos casos, esses casos meio que esdrúxulos acontecendo. né? Absurdo. Então, isso realmente, assim, analisando a grosso modo, vamos também defender, né? Traz benefícios. Traz, realmente. Existem ferramentas muito facilitadoras, muito boas, no sentido de, para analisar dados, personalizar realmente a aula ou abordagem para aquele aluno com uma certa dificuldade ou com uma questão específica. E realmente, e ter um raciocínio, ter uma rapidez de resultado muito mais do que o próprio, né, o ser humano. Perfeito. O que ainda me assusta... Porque ele busca o conteúdo do ser humano. Sim, exatamente. Ele vai fazer aquilo que nós fazemos, né? Realmente, se eu tenho que ler o material para analisar e ter um parecer... Enquanto que eu tenho uma ferramenta eletrônica que faz isso em questões de milissegundos, é lógico que o resultado será muito mais rápido e mais eficiente.
É verdade. Hoje tem na medicina, por exemplo, análise de exames com utilização da IA com precisões fantásticas, mas que não deixam de ter o olhar do humano ali para analisar. O que me preocupa em relação à educação especificamente é que o discurso que está sendo colocado, as ferramentas são maravilhosas. Palavras como otimizam, facilitam, ajudam, incrementam. Então, essa hipérbole, né, de pontos positivos. Só que isso vai tornar cada vez mais o afastamento humano. Porque se eu tenho, por exemplo, hoje uma sala, o aluno é capaz de aprender via IA apenas. E cadê o contato humano? Não Porque tem. antigamente a escola, lá no início, nos primórdios, escolástica, tudo era um momento de informação, ok. Mas antes, construção do pensamento, ajudar, ensinar a pensar, né? Aí a escola ficou meramente conteudista. Depois, com a questão dos novos adventos, a escola teve que ser o quê? A casa também do próprio aluno. E agora estão voltando para a escola meramente da IA conteudista, sem relação humana. Tá desesperador. Mas temos que confiar. É isso aí, tem um Deus acima de tudo. Janaína, obrigada pela sua presença. Nada. Foi muito, muito esclarecedor e tá levando todo mundo a raciocinar. Pois é, esse é o objetivo nosso. De repente Muito pensar. obrigada. As ferramentas existem, mas é pra gente também pensar e discernir. É isso aí. Então, fique conectado. Conectado, sim, aos bons conteúdos, mas não deixe que pensem por você. Afinal de contas, Deus te deu um cérebro, você é um espírito e ele te deu um cérebro para que você desenvolva, para que você raciocine, para que você cresça, progrida e alavanque, não para que você seja um objeto de manipulação, que você seja uma marionete de uma máquina, de alguém pensando atrás dessa máquina, tipo assim, o que vamos fazer hoje? Tentar dominar o mundo. Fique ligado. Então, deixamos aqui essa reflexão e um super beijo carinhoso para que você tenha uma semana de muita paz.